O Bitcoin corrigiu mais de 20% nas últimas semanas e muita gente está se perguntando, será que esse é o fim do bull market ou então uma oportunidade de compra? É justamente sobre isso que a gente vai discutir neste vídeo de hoje e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar falando sobre o índice de medo e ganância. Ele está apontando neste exato momento extremo medo, com o indicador apontando 20 pontos. Pra vocês terem uma noção, nem quando a gente teve aquela liquidação lá do dia 10 de outubro, que foi uma liquidação massiva no mercado, a gente teve esse indicador apontando tanto medo quanto está apontando agora. Então tem muita gente realmente preocupada se esse é o fim do bull market ou não, né? Mas, historicamente, quando a gente tem esses momentos de extremo medo, aparecem, na verdade, boas oportunidades de compra, né? Não só o mercado cripto está com medo no momento, mas o mercado de ações também está em extremo medo, né? Apontando ali 18 pontos aproximadamente, e realmente é um momento aí, né, onde muitos investidores estão começando a se perguntar se realmente esses valuations que a gente está vendo em vários ativos por aí fazem realmente sentido, tá? Ainda falando sobre o Bitcoin, essas correções de mais de 20%, elas são completamente normais, tá, pessoal? Só ao longo dessa bull run, a gente teve mais de 6 eventos de correção acima da casa dos 20% e 2 eventos, né, que chegaram a passar até da casa dos 30%. Esse aqui tá mostrando 22%, mas na verdade foi sim uma correção de mais de 30%. E a ideia aqui, né, é que isso é normal, acontece sim com o Bitcoin, ele é um ativo ainda um pouco mais volátil, por mais que a volatilidade esteja diminuindo mais a cada ano que passa, mas essas correções novamente, normalmente apresentam boas oportunidades de compra. A gente tem aqui também o Bitcoin se mantendo acima da média semanal de 50 semanas, tá? Então essa média aqui, ela é também utilizada para medir aí, né? Caso a gente mantenha ela, nós ainda estamos numa estrutura de bull market. Caso a gente perca, poderia ser uma estrutura de bear market. E historicamente, quando o Bitcoin vem tocar nessa média também, né, se mostram boas oportunidades de compra. Então, enquanto a gente ainda não perder isso daqui, isso pode sim sinalizar uma boa oportunidade de entrada. Mas nem tudo são rosas, né? A gente também tem aí alguns pontos que trazem a preocupação da galera de possivelmente a gente poder estar entrando no bear market. Então a gente tinha essa linha de tendência aqui no gráfico semanal que vinha desde 2023, que foi quebrada recentemente com essas últimas velas, tá? A gente tem também no gráfico semanal uma divergência bearish, se você observar o preço do Bitcoin e o RSI, né, o índice de força relativa, vem perdendo força enquanto o Bitcoin segue o seu movimento de alta. E aí fica a questão, né, cara, será que realmente é o topo e ele pode cair mais? Ou então será que aqui é uma boa oportunidade de compra? Bom, quem está vendendo nessas regiões? A gente tem carteiras OG, né, de baleias. Então, OG Whales seriam carteiras que têm muito Bitcoin e que holdam há muito tempo. Aqui, né, mais de 7 anos e com pelo menos mais de 100 milhões, ou essa vermelha aqui, mais de 1 bilhão de dólares em Bitcoin. Se você observar o gráfico aqui, você vai ver que essas carteiras já vêm vendendo há um bom tempo ao longo de 2025, né? O que é normal quando o preço atinge, né, novas máximas históricas absurdas assim, a gente costuma ter, né, realmente grandes baleias aí, né, pessoas que seguraram o Bitcoin por muito tempo, por mais de 7 anos, que estão com valuations, que estão com multiplicadores enormes nas suas carteiras, realizando um pouco de lucro, certo? E por mais que eles já venham realizando há um bom tempo, a gente tem mantido sim demanda compradora para continuar mantendo o preço do Bitcoin nessa subida, né? Você pode ver que lá em 2021, quando a gente teve essas baleias vendendo, o preço já despencou depois, não teve tanta demanda ali, né? Conforme a gente teve realização de baleias. Mas dessa vez, neste ano de 2025, cara, as baleias já estão vendendo há muito tempo e o preço do Bitcoin continua subindo. Por quê? Porque a gente tem uma nova demanda que está absorvendo o Bitcoin dessas baleias antigas, né? E quem que é essa nova demanda? Bom, boa parte são grandes instituições, né? Então, empresas e corporações que estão acumulando Bitcoin. A gente tem aqui no Bitcoin Treasury Companies, BitcoinTreasury.net, desculpa, que essas instituições já holdam mais de 1 milhão de Bitcoins, então mais de 5% do supply já está na mão de players institucionais. A gente tem os inflows pelo ETF do Bitcoin, então esse gráfico aqui ele nos mostra, né, a comparação do crescimento do ETF do Bitcoin com alguns dos outros maiores ETFs de sucesso aí da BlackRock, né, que ele está mostrando aqui. E você pode ver que em pouco mais de um ano o Bitcoin alcançou quase 100 bilhões de dólares nesse ETF, o que os outros levaram aí, né, anos e anos para alcançar. Então realmente existe muita demanda para o Bitcoin, demanda institucional, demanda via dos ETFs, que é uma nova demanda também, e a gente tem visto aí também, né, a demanda governamental, que eu trago bastante aí para vocês, mas vários bancos centrais, países, estados estão começando a ficar de olho se eles vão comprar ou não o Bitcoin, tá?
Fora isso, a gente teve essa semana aqui, né, o Jerome Powell falando que os bancos estão completamente liberados para promover serviços, incluindo Bitcoin e criptomoedas, o que também é um grande passo para a indústria, né? Então, quando você tem os bancos, por exemplo, podendo fornecer empréstimos colateralizados com Bitcoin, você pode ter, né, baleias repensando se, pô, será que eu vou realmente vender meu Bitcoin ou eu posso colocar uma parte num banco como um colateral, tomar um empréstimo e gastar o Bitcoin. Então isso aqui ajuda também na questão da adoção, né? A gente ter o setor financeiro tradicional se envolvendo com o Bitcoin. A gente tem o JP Morgan, cara. O JP Morgan que falava mal do Bitcoin, que era golpe, que era scam. O Jamie Dimon uma vez chegou a falar que iria demitir os funcionários, analistas que estivessem falando de Bitcoin na empresa, falando que o Bitcoin está undervalue, então está com um valor muito abaixo do que deveria ser se comparado ao ouro, e eles falaram que o Bitcoin poderia chegar aí, né, até 165 dólares, seria o valuation que eles veem como fazendo mais sentido, tá? Que mais que a gente teve essa semana? Scott Bessent falando que o Bitcoin é sim, está se tornando uma reserva de valor, então cada vez mais essa narrativa das pessoas reconhecendo o Bitcoin como uma reserva de valor, como nosso ouro digital. E aí, né, a gente tem essa corrida, cara. Se o Bitcoin é uma reserva de valor, se a gente tem bancos tradicionais, todo mundo já o secretário do Tesouro americano, bancos tradicionais, todo mundo vendo o Bitcoin como uma reserva de valor, como algo parecido com o ouro, a gente pode ter uma grande corrida para alcançar essa última corrida do ouro, né? Historicamente, todas as vezes que o ouro tem uma grande corrida, ele costuma bater um topo em algum momento, começar a dar uma esfriada, né? E depois o Bitcoin seguir este movimento. Então aconteceu em 2020 e 2025 agora, né? O ouro pode ter batido um topo, ele pode continuar subindo ou não, a gente não sabe, né? Mas o Bitcoin ainda não teve essa sua corrida para acompanhar o ouro, né? Se você olhar o gráfico do ouro com 80 dias de liderança para o gráfico do Bitcoin, a gente está passando por esse período de acumulação aqui, né? Veio retestar essa fase aí dos 100 mil dólares e possivelmente poderia ter uma corrida sim para alcançar, né, essa corrida que foi a corrida do ouro, que traria a gente próximo aí da casa dos 175, 160 mil dólares, que nem falou, né, o JP Morgan. Então, para mim, essa é uma tese que faz sentido. Se você olhar o gráfico do Bitcoin comparado com o ouro, a gente também está em uma região onde historicamente o Bitcoin costuma reverter em relação ao ouro, costuma ganhar valor em relação ao ouro. E aí fica a pergunta, né? Será que é o topo? Será que vai começar um bear market? Cara, pra mim pouco importa. Se você tá com uma visão de curtíssimo prazo, se você tá pensando em vender isso daqui a alguns meses para tirar um lucro e colocar no bolso, cara, você tá no lugar errado. Aqui a gente tá falando de investimento de longo prazo. E se a visão é de longo prazo, para mim sim é um excelente momento para você entrar no Bitcoin, certo? Então, muita gente fala isso, né? Fala, pô, mas eu perdi o tempo, o Bitcoin já subiu muito, agora eu preciso buscar assimetria em altcoins, em outras coisas, porque já era. Cara, eu entrei em 2019 no Bitcoin, eu tinha esse pensamento, pô, perdi minha chance, eu preciso buscar assimetria em outras moedas, eu preciso. Cara, não tem mais tempo no Bitcoin pra mim. Mas a verdade é que não, toda vez que alguém entra com esse pensamento, o Bitcoin ele continua subindo e continua marcando novas máximas históricas. Então, quanto antes você entrar, melhor, né? A gente tem esse post aqui do Simpla Bitcoin falando, você nunca está tarde demais para o Bitcoin. Aí a galera falava isso em 2014, falou em 2018, eu falei em 2019, 2022, 2024, e daqui a pouco, uma hora ou outra, a gente provavelmente vai ver o Bitcoin batendo $1 milhão, alcançando aí, né, próximo ao market cap do ouro, se o Bitcoin fosse fazer 10 vezes de onde ele está agora, bater a marca dos $1 milhão, a gente estaria falando de um ativo de 20 trilhões de market cap, o que ainda nem seria, né, o market cap do ouro, mas eu vejo ele se posicionando cada vez mais como o segundo maior ativo de reserva de valor, né? A gente tem várias empresas aqui na frente do Bitcoin, mas o Bitcoin ele tem qualidades muito mais parecidas com o ouro, ele deveria estar muito mais próximo ali do que é o ouro. Na minha visão, ele é até melhor do que o ouro, né? E novamente, nunca é tarde demais para você entrar no Bitcoin. Então, pô, tô pegando agora a $100 mil. Pode cair mais? Pode, ele pode ter uma correção um pouco mais acentuada, vir retestar aqui os 80 mil, quem sabe, talvez os $70 mil. É possível, mas é possível também que ele vá correndo, vá embora ali buscar os 200 mil e você fique de fora. Então, se você tem uma visão de longo prazo, toda grande correção, quando você vê o Bitcoin caindo mais de 20%, quando você vê muito medo nos mercados, normalmente essa é a hora que você quer acumular, que você quer começar a juntar mais Bitcoins para a sua posição de longo prazo. E sim, tá? Eu diria isso para o Bitcoin agora, eu vejo como uma boa oportunidade de entrada, mas para altcoins eu sigo mais cauteloso. Para mim não é o momento de tomar muito risco, os valuations estão altos, e eu iria mais no Bitcoin com uma visão de longo prazo do que se arriscar em altcoins. Se você observar desde agosto, né, quando a gente teve
um pico nas buscas por altcoins, o interesse do mercado vem caindo bastante de altcoins, né? E quando a gente tem extremo medo no mercado de ações, extremo medo no Bitcoin, as altcoins costumam ser as que sofrem mais caso a gente entre no movimento realmente mais forte de correção. Então, para o Bitcoin, a tese segue extremamente bullish, né? Eu acho que ele pode ir buscar essa movimentação do ouro, passar para cima da casa dos 150 mil dólares. Para longo prazo, eu vejo o Bitcoin ainda batendo milhões e milhões de dólares. Para o curto prazo, cara, pode ser que corrija mais, pode ser que não, mas aqui, no preço que ele está, eu já vejo sim como uma boa oportunidade de entrada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você ainda não tem a sua conta no MB, o QR Code vai estar aqui na tela para você abrir a sua conta e começar a acumular Bitcoin. Você pode começar a fazer suas compras a partir de R$10. O importante é que uma hora ou outra você comece e não entre quando já for tarde demais. Grande abraço, até a próxima e valeu!